Boa noite, pessoal. Eu vou começar a transmissão agora sobre o Tira Dúvidas sobre pedra nos rins e dieta. Eu já de antemão vou pedir desculpa para vocês se vocês ouvirem no fundo algum ruído de criança chorando ou gritando, são os meus filhos. Eu tenho dois filhos pequenos. Oi, Luciana, tudo bem? Eu tenho dois filhos pequenos, então é um pouco difícil às vezes de controlar eles, tá? Então se vocês ouvirem um pouco de gritaria no fundo, vocês me perdoam porque a mãe deles faz o possível para controlar as ferinhas aí, mas nem sempre é fácil. Tudo bem? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a mim para vocês, até a gente começar a transmitir, que eu vou esperar um certo número de pessoas entrarem, né? Que já está meio cedo ainda, né? São dois para as 7, né? Meu nome é Alain, ou Alain, né? Meu nome escreve Alain, por isso tem essa confusão. Meu nome é francês, então a pronúncia do meu nome é Alain. Mas metade das pessoas me chamam de Alain, a outra metade me chama de Alain. Então, mas a minha mãe, minha família me chama de Alain. Eu sou médico urologista, já sou formado há 19 anos. Eu me formei em Brasília e me mudei para São Paulo uns 15 anos atrás e minha base de atendimento hoje em dia é em São Paulo, tá? Então, estou agora fazendo um trabalho bacana com vocês de divulgação de temas de saúde e comecei a atuar mais intensamente na área de medicina integrativa de uns meses para cá. Estou estudando intensamente itens de nutrologia, reposição hormonal, que eu já sabia bastante, mas agora estou aprendendo mais, estou me especializando mais nisso. E além de medicina integrativa, medicina holística, todos esses conceitos eu estou agregando para poder apresentar para vocês uma medicina mais integrada, com mais itens, com mais conteúdo para vocês, tá? Como é que está sendo o domingo de vocês? Está sendo legal? Então, eu queria que vocês que estivessem assistindo já tivessem... me fala quem está agora online, me fala o nome de vocês, por favor, de onde vocês estão falando. Cristiane Silveres, boa noite, obrigado pela presença. Quem está aí mais? Escreve aí de onde você é. Ana Alexandrina, né? Tá sempre acompanhando o conteúdo do Ícaro. Obrigado por estar aí, acompanhando nossa transmissão. De Manaus, legal. Manaus, eu já fiquei um mês e meio em Manaus. Acho bem bacana aquela cidade, viu? Boa noite. Cristiane Silveres, boa noite novamente. Sorocaba. Luciana de Apucarana, no Paraná, também é uma cidade bem bacana, né? Conheço também. Não conheço tão bem quanto Manaus, mas é bem legal lá também. Então, pessoal, eu estava falando um pouco sobre mim, né? E então, eu vou começar a falar a respeito. Olá, Vanessa Lima, tudo bem? Boa noite, espero que você está tendo um ótimo domingo. Então, eu vou falar umas poucas palavras agora a respeito do tema. Eu vou fazer um resumão aqui do que está no vídeo lá no Facebook, tá bom? E aí, se vocês quiserem que eu fale mais sobre uma coisa específica, eu vou me ater mais um assunto específico e a gente fala com mais ênfase, tá? Então, na quinta-feira passada, vou explicar novamente, já falei algumas vezes, mas é sempre bom reforçar. Eu tentei transmitir no Facebook, na minha página, uma aula ao vivo. Não deu certo. Por quê? Porque eu não sabia, mas o Facebook, quando você vai transmitir ao vivo do computador, eu gosto mais de usar a câmera do computador do que do celular. Você tem que instalar um software que não é nativo do computador. Você tem que instalar um software. E esse software que eu instalei, parece que ele me deixou na mão, porque ele é um bom software aparentemente, mas ele exigiu uma largura de banda para transmissão que eu não tinha no momento. Eu estava transmitindo do consultório. Então o que aconteceu? A transmissão ficou toda picotada, entendeu? Como ela ficou toda picotada, ninguém conseguiu acompanhar ao vivo. O pessoal entrava, ficava 5 minutos no máximo e saía, mas com razão, porque eu não conseguia entender o que eu estava falando. Então, eu tive que fazer o quê? Gravei a aula inteira e editei. Tem uma aula minha editada lá no Facebook. Tem 30 minutos de duração. Quem quiser depois, tiver interesse, dá uma olhada lá que tem a aula completa lá, tá bom? Então, sobre a pedra nos rins, vou começar a falar. Olá, Paty, tudo bem? Obrigado por estar aí. Então é o seguinte, a pedra nos rins, ela acomete de 10 a 15% da população. Tá? No Brasil está em torno de 15%. Então é uma doença muito comum.
Se vocês nunca tiveram pedra nos rins, alguém da família de vocês, tudo bem, Flávia? Alguém da família de vocês, algum parente de vocês, com certeza vai ter ou já teve, tá? É muito frequente. E dessas pedras que acomete 15% da população, a maioria é de oxalato de cálcio, tá? 80% dessas pedras são formadas por oxalato de cálcio. Cerca de 10% das pedras tem na sua composição o ácido úrico, tá? Mais ou menos uns 10% são formados de estruvita, que é um cálculo infeccioso. E mais ou menos 1% é feito de cistina. Cistina é um tipo de aminoácido que tem uma doença genética que a pessoa acumula essa cistina no organismo, tá? Então esses são os principais tipos de cálculo. Tem outros tipos de cálculo, tem fosfato de cálcio, também é raro. Você tem cálculos que são feitos de indinavir, que é um antirretroviral, mas são coisas mais raras, não vale a pena nem ficar entrando muito em detalhes, tá? Então, basicamente, a pedra se forma quando você toma pouca água, pouco líquido. Por quê? Porque existe um monte de substância dissolvida na urina. E parte dessas substâncias são sais. Esses sais, quando a urina está muito concentrada, eles se agregam e formam pedras, tá bom? Então, isso aí é o resumão ultra rápido de como é que forma a pedra, tá? Então, o que é recomendado em termos de dieta? A dieta, ela tem que ser uma dieta com muito líquido, muita água. Você tem que cortar sal, o sal de cozinha, mas também outras fontes de sódio, como refrigerante. E também a dieta tem que ser... o clássico diz que você tem que reduzir a proteína animal, tá? No vídeo, quem já assistiu o vídeo, viu que eu critiquei essa conduta de cortar a proteína animal, tá? Então, na minha visão, você não deve cortar a proteína animal. Já vou explicar por quê. Tá? Então, tomar muita água, cortar o sal na alimentação e, no caso, cortar a frutose. O que é a frutose? Frutose é um açúcar, é um disacarídeo que é formado, ou seja, por duas moléculas de açúcar simples, né? E a frutose é um açúcar que tem um problema muito sério no organismo, porque só o fígado consegue lidar com a frutose. Então, para você processar esse açúcar, o fígado precisa lançar mão de umas enzimas que só o fígado tem. E nesse processo, o fígado ele gasta fosfato, tá? Ele gasta a energia, tá? Na forma de moléculas de ATP. O ATP é uma molécula que tem fosfato. Então, o ATP, quando ele é gasto, parece como se fosse uma bateria do organismo, quando esse ATP é gasto, ele pede uma molécula de fosfato, ele vira ADP. E o ADP vira AMP, e depois vira IMP, e no final das contas vai virar ácido úrico. Então, se você comer muita frutose, onde tem frutose? Suco de fruta, refrigerante, você vai achar frutose em vários alimentos industrializados. A frutose também vai ter em refrigerantes, em sucos, tá? Em produtos industrializados que são doces. Ele é um aditivo alimentar muito comum, tá? Na indústria. Tá travando, Ana? Poxa vida, de novo essa história de travando, né? Desculpa para vocês, porque realmente eu vou ter que reclamar com o meu provedor de acesso. Enfim, vocês estão conseguindo acompanhar a aula? Não estão conseguindo acompanhar ou estão acompanhando? Me fala quem está conseguindo acompanhar a aula aí. Por favor, quem está assistindo, fala sim se estiver conseguindo acompanhar a aula e não se não estiver conseguindo acompanhar a aula. Tá, parece que está conseguindo acompanhar, então eu vou continuar, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar bem pausado, tá? Justamente para não correr o risco de... Ah, é a sua internet? Tudo bem, porque eu também estou traumatizado com banda, viu? Porque eu também tive problema com a internet, viu, Ana? Então eu estou traumatizado que nem você, porque eu não sei se eu estou sendo visto, né? Mas eu gosto mais aqui desse Periscope justamente porque a interação é mais fácil, você percebe que as pessoas estão assistindo, né? Não é que nem no Facebook, pelo menos no meu caso, quando eu tentei transmitir pelo computador, que eu não conseguia saber o que estava acontecendo, não tinha feedback. Tá, então voltando ao assunto. A frutose é um açúcar, tá certo? E esse açúcar, ele é processado pelo fígado, e quando o fígado processa a frutose, como produto final desse processamento, você gera ácido úrico. Então esse ácido úrico ele vai acumular no seu corpo e vai ir parar no rim. Esse ácido úrico no rim ele vai formar sais. E esses sais, em condições de um pH mais baixo, ele vai acabar formando pedra. Tá? Então,
existe essa história de você não comer proteína animal para reduzir pedra nos rins. Mas se você comer pouco carboidrato, principalmente pouca frutose, que é a base da dieta LCHF, você vai estar automaticamente reduzindo o ácido úrico do seu corpo, tá? Então essa é a alternativa que eu ofereço para vocês. Em vez de vocês reduzirem a proteína animal, tá? Vocês reduzem o consumo de carboidrato ao máximo, tá? Que as dietas modernas, a paleolítica, o LCHF e também na linha também do Atkins, essas dietas elas falam a favor de você comer pouco carboidrato, quantidade adequada de gordura, porque a gordura não é o seu inimigo, tá? Existem gorduras que são muito saudáveis, a gordura do coco, a gordura do azeite, a gordura, enfim, do azeite do coco, já falei do azeite do coco. Enfim, tem as gorduras também de vários vegetais que são saudáveis. A gordura animal, inclusive, ela não é tão ruim como se pensa, tá? Por exemplo, a banha do porco, boa parte, metade da gordura da banha do porco é ácido palmítico. Esse é o mesmo a gordura que tem no azeite. Então, a gordura animal não é uma gordura tão ruim como eles falam por aí, tá? Então, se você seguir essa dieta com a quantidade adequada de gordura, cortando carboidrato, principalmente essas gorduras, esses carboidratos refinados de coisas industrializadas, e também se você adotar uma dieta adequada em quantidade de vegetais, tá? Comer bastante vegetal, bastante folha, bastante legume, você vai estar automaticamente se protegendo de pedra dos rins. Você não vai precisar reduzir a proteína animal. E além disso, você tem que tomar muito líquido, muita água. Você tem que tomar pelo menos 3 litros de água por dia. Por quê? Você tem que urinar mais de 2 litros por dia. Esse xixi tem que sair bem clarinho. Esse xixi tem que sair cor amarelo palha, tá? Comer muito vegetal, muito líquido. Parte dessa água que você vai beber, é bom que ela seja água alcalina. Por que água alcalina? Porque você vai diminuir a carga ácida do seu organismo sem ter que necessariamente reduzir a proteína animal. Então é importante que você siga essas orientações, tá? Eu mencionei no vídeo também a respeito da lista, né? Existem umas listas aí que se você entrar no Minha Vida, em qualquer site aí de saúde, você vai ver que tem listas aí, alimentos ricos em ácido úrico, alimentos ricos em oxalato, tá? Eu mencionei no vídeo isso daí. Essas listas falam de vários alimentos que são ricos em oxalato, que são ricos em ácido úrico, mas que são alimentos saudáveis, tá? Por exemplo, você vai ter a almeirão, a selga, que são ricos em oxalato. Então você vai cortar isso da sua alimentação? Eu não concordo com isso, tá? Você cortar esses alimentos ricos em oxalato, você vai estar se privando de outras substâncias que são boas para você, que vão evitar de você ter câncer, de você ter outras doenças. Então, mais interessante do que você cortar os alimentos ricos em oxalato, é melhor você aumentar a sua ingestão de líquido, de água, e você também, além de aumentar a quantidade de líquido que você vai beber, você comer bastante vegetal e bastante proteína. O cálcio que tem com a proteína, tá? A alimentação rica em proteína também vai aumentar o cálcio da sua alimentação. Ela vai se juntar com o oxalato no intestino. Então você não vai ter esse problema do oxalato do intestino ser absorvido tanto quanto seria se você não comesse o cálcio. Então isso é outra coisa também que eu falei no vídeo, eu vou falar de novo para vocês. A dieta tem que ser adequada em cálcio, não pode reduzir o cálcio da alimentação. Essa história de que pouco cálcio é adequado para quem tem pedra no rim, isso já caiu por terra há muito tempo, tá? Se você comer pouco cálcio, você vai aumentar a sua absorção intestinal de oxalato. Então, absorvendo mais oxalato, você vai formar mais pedra no rim, tá? Então, eu recomendo que você coma uma dieta rica em proteína animal. A única exceção é se você for vegetariano, tá? Se você for vegetariano, aí você não vai querer comer carne por uma questão ideológica que a gente tem que respeitar muito, tá? Porque realmente a gente tem que pensar nessa filosofia do pessoal que é vegetariano, que não quer o sofrimento dos animais, é uma coisa muito nobre. Então, se você é vegetariano, tudo bem, você não vai consumir proteína animal. Só que tem uma coisa, gente. Por mais que eu queira, por mais que eu goste de vegetais,
A proteína do vegetal, ela biologicamente, proteína não é antagônica à absorção de cálcio? Não, não é antagônica não, viu, Ana? Na realidade, não, tá? Se você tiver uma dieta com bastante proteína, você não vai deixar de absorver cálcio, não. Não conheço nenhum trabalho que fala isso. Depois, se você conhecer alguma coisa, você me fala, que eu vou até atrás disso daí. Mas, pelo contrário, quem come proteína, normalmente tem mais cálcio no organismo, não o contrário, tá? Então, voltando ao assunto. Se você é vegetariano, é uma opção sua e eu respeito muito essa opção. Mas se você for vegetariano, você está ingerindo pouca quantidade de proteína de alto valor biológico. Porque tem certos aminoácidos que elas não estão presentes em grande quantidade de fontes vegetais. Elas estão mais presentes em fontes animais. Então, acaba tendo alguma deficiência de aminoácidos se você for vegetariano. Então, quem é vegetariano tem que fazer reposição de complexo B, tem que comprar aqueles BCA, que é o aminoácido de cadeia ramificada, né? Ou tomar whey protein, né? Porque senão fica com deficiência de aminoácido. Então, como eu falei, o médico mandou meu marido tomar bicarbonato quando comesse carne, isso devido ao ácido úrico. Isso faz sentido, viu, Luciana? Tá? Eu não vou dizer isso faz sentido, porque realmente você tem uma carga ácida com aminoácido, não vou negar isso, tá? Só que se você cortar o aminoácido de origem animal, como eu já falei, você vai ter problema no músculo, porque essas proteínas do músculo, aliás, a proteína que você ingere da carne, ela tem um valor biológico mais alto. Então, se você ficar muito tempo sem comer essa proteína animal e não fizer reposição, no caso vegetariano, você vai ter ao longo dos anos perda de massa muscular. Então, essa história do bicarbonato faz todo sentido. Uma outra alternativa, qual que é o mecanismo do bicarbonato? O bicarbonato ele é um agente alcalinizante, né? Então ele vai tornar a sua urina mais alcalina. Tá? Talvez uma outra alternativa melhor ainda que o bicarbonato seria você tomar água alcalina. A água alcalina, inclusive, tem altos teores de bicarbonato também. Ela é uma água em torno de pH 9 ou 10, e não que você vai tomar toda a água do seu dia alcalina, que é um pouco complicado, porque não é muito fácil de achar essa água. Mas você poder tomar pelo menos, digamos, uns 20% da sua água de água alcalina é interessante, tá? E tem alguns especialistas, principalmente o Braghini é um cara super inteligente que fala sobre matriz extracelular, tá? Eu recentemente assisti uma palestra dele no Congresso de Saúde Quântica. E o Braghini ele é a favor da água destilada, tá? O doutor, me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, tem alguns médicos que falam contra a água destilada, tá? Mas a água alcalina e a água destilada, elas têm a vantagem de você não ter aquela água que normalmente tem um pH abaixo de 7. Porque essa água que nós tomamos hoje em dia, ela normalmente é uma água com pH em torno de 6. É uma água mais ácida. Então, é interessante que você consuma pelo menos um pouco de água alcalina. Tá? E se você não conseguir achar água alcalina, pode usar o bicarbonato ou citrato de potássio. Tá? E isso vai ajudar você a alcalinizar a sua urina. Então, isso até para contrabalançar a carga ácida das proteínas animais. Tá? Outra maneira que você contrabalança a carga ácida, como eu já falei, são os próprios vegetais. Se você fizer um prato que 2/3 do prato é com vegetal, com acelga, agrião, folhas, o próprio espinafre, couve-de-flor, brócolis, esses vegetais, 2/3 com esses vegetais, tá? E reservar o resto do prato para colocar uma meia colher grande de arroz integral, ou de inhame, ou de mandioquinha, pouco carboidrato, entendeu? Um carboidrato também que tem um baixo índice glicêmico, que demore mais para ele ser absorvido e transformado em açúcar no sangue. E você colocar também uma carne magra também, ou de preferência para peixe, que é rico em ômega 3, ou se não gostar de peixe ou não tiver peixe, pode colocar uma carne grelhada, um frango grelhado. Você vai estar ingerindo proteína e você vai estar comendo muito vegetal. Esses vegetais eles têm efeito alcalinizante, tá? Não é só a água alcalina que tem efeito alcalinizante, o vegetal também tem. Então, se você comer muito vegetal, você vai compensar essa carga ácida dessas proteínas animais que está ingerindo.
Então, voltando ao assunto, falamos da água alcalina, falamos de você cortar o carboidrato, principalmente a frutose, principalmente os carboidratos industriais, né, que vem de alimentos industriais. De nada, Luciana. De alimentos industriais. Falamos de você cortar o sal de cozinha, isso é uma coisa muito importante. Não, abacaxi não piora, Cristiane. O abacaxi é uma fruta cítrica. Ele é rico em ácido cítrico. O ácido cítrico no nosso organismo vira citrato, tá? Que é um sal. O citrato é um elemento protetor, além do magnésio. Tá? Isso eu não falei agora, mas eu falei na aula lá do que está no Facebook. Tanto o citrato quanto o magnésio, eles são elementos protetores. Eles ajudam você a evitar a formação de pedra, tá? Porque eles agregam com esses sais que tem na urina e não deixam você formar pedra, tá? Então, o abacaxi é rico em citrato de potássio. Então, você deve tomar suco de abacaxi sim. Outra coisa, outra dica, suco de limão, de nada, viu, Cristiane? Outra dica, suco de melão também, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo há pouco tempo. O melão é outra fonte interessante de citrato. Então, outra coisa, outra razão para você não cortar esses alimentos ricos em oxalato é que na maioria deles é rico em magnésio, tá? O magnésio, como já falei, ele é um elemento protetor para evitar pedra nos rins. Agora, e a soja? Eu sei que o vegetariano gosta muito de soja, mas quem conhece os trabalhos do Laí Ribeiro, quem acompanha vários médicos na internet, o próprio Mercolar, né, o Dr. Mercolar, que tem um site excelente na internet, que é em inglês, infelizmente, mas para quem conhece o idioma é uma excelente fonte de consulta. O Dr. Mercolar, o Dr. Ícaro também fala muito disso daí. A soja, ele é um anti-alimento, tá? Por mais que a gente gostaria que fosse uma alternativa boa para a carne, não é. A soja, ela é rica em fitatos, um tipo de fitato que ela junta com cobre, com magnésio, com outras substâncias, outros metais importantes que você precisa absorver no seu intestino. Então, além de ela fazer essa quelação, quer dizer, se juntar e não deixar de ser absorvido, também é rico, obrigado, Ana Alexandrina, também é rico em fitoestrógeno. O fitoestrógeno, tá, é um tipo de substância que tem na soja que imita o hormônio feminino, o estrógeno, o estradiol, tá? Então, o que acontece? Muitas mães dão suco, esses sucos com ADs da vida, esses sucos que tem soja para as crianças, e esses sucos são ricos em soja, e tem esse fitoestrógeno. Esse fitoestrógeno nas meninas dá uma puberdade adiantada para a menina, ela acaba menstruando muito cedo. E para o menino dá uma puberdade atrasada. Eu mesmo já atendi paciente com consultório menino com puberdade atrasada por causa da soja. Então, infelizmente, a soja não é um bom alimento. Então, da lista de alimentos que ricos em oxalato e ricos em ácido úrico, vocês vão ver lá que tem a soja. Então, esse é o único alimento que eu não recomendo que vocês ingiram. Os outros alimentos são alimentos bons para você, porque tem várias substâncias que vão te ajudar a evitar doenças sérias, inclusive o câncer, tá? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem ir perguntando, tá? Que eu já estou uns 15 minutos falando. E à medida que eu vou respondendo as perguntas de vocês, eu vou também adicionando conteúdo que eu falei na aula lá, tudo bem? Antes de vir alguma pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre os lactobacilos, tá? Sim, sua filha teve puberdade precoce, provavelmente foi por causa da soja, viu, Ana? Você dava para ela o suquinho com soja? Isso, Infelizmente, a gente, como pai, eu também sou pai de 2 crianças, é muito complicado, viu, Ana? Porque a gente tenta fazer o melhor pelos nossos filhos, mas é muito difícil, entendeu? Os órgãos reguladores não ajudam a gente tem que estar sempre muito bem informado sobre saúde, porque senão a gente vai pelo caminho errado. Também teve uma época aqui em casa que os meus filhos chegaram a ingerir esses sucos, graças a Deus eu consegui convencer a mãe deles a parar de comprar isso daí. Então, vou falar um pouco sobre os lactobacilos, até vir uma próxima pergunta, tá? Em relação à proteína, o que você quer saber, Ana, sobre proteína?
Então, estou esperando. Se você quer perguntar alguma coisa sobre proteína, senão eu vou continuar. O sucadês, não, a proteína do sucadês seria a proteína da soja, mas como nós conversamos, essa proteína não tem alto valor biológico e tem ainda o problema dos fitatos, né, do problema do fitoestrógeno, e ainda tem um problema de uma contaminação de metal pesado, que essa soja que a gente consome é uma soja que tem contaminação de metais pesados. Então é uma porcaria, tá? O próprio Lai Ribeiro fala muito sobre isso e não sou só eu que falo sobre isso, vocês vão ver em várias fontes isso daí. Então, sobre os lactobacilos, tá? Existem uma classe de bactérias do bem que moram no nosso intestino, tá? São várias bactérias, as principais delas são os lactobacilos. Essas bactérias, elas ajudam a gente a digerir vários alimentos, elas são muito boas. Entre elas tem uma bactéria relativamente nova, chama Oxalobacter formigenes. O Oxalobacter formigenes é uma bactéria que se alimenta de oxalato no intestino. Tá? Eu nunca vi nenhuma manipulação aqui do Brasil que faça essa bactéria junto com os outros pool de lactobacilos. Tá? Eu vou procurar ver com uma manipulação para trazer isso de fora, porque tem trabalhos mostrando que é muito bom para evitar pedra nos rins para quem tem propensão a formar pedra. Tá? Desculpa, Ana, eu perdi a sua pergunta aqui. Tá? Eu estava falando do lactobacilo e eu perdi a sua pergunta. Você falou alguma coisa da proteína? Você pode repetir, por favor, a pergunta? Depois eu vou falar um pouco mais sobre a alcalina que a Ana pediu. A outra Ana. Qual que é a pergunta da proteína? Antagônica à absorção? Não é antagônica, não. Onde é que você viu isso, Ana? Eu queria saber a sua fonte dessa informação, porque eu não conheço essa informação que a proteína é antagônica ao cálcio. Mas eu preciso ser humilde, tá? Eu não conheço tudo, eu não sei tudo, eu tento estudar o máximo que eu posso, só que pode ter alguma informação que pode me escapar, né? Então, até onde eu sei, não tem nada, nenhum problema. A proteína não atrapalha a absorção de cálcio, tá? Mesmo porque a gente fala que o leite é uma boa fonte de cálcio, só que muita gente não recomenda o leite por outras razões, por causa da caseína e outras proteínas que tem no leite. Mas o próprio leite é uma fonte rica em proteína e também cálcio. Eu não estou vendo qual que é a relação entre a proteína atrapalhar o cálcio ou vice-versa. Nunca vi nada a respeito disso, tá? Mesmo porque quem se alimenta com muita proteína animal não é antagônica não a absorção, Ana. Não sei, e como eu te falei, eu não tenho essa informação, nunca vi isso em lugar nenhum. Mas se você quiser me passar alguma referência, eu vou atrás disso daí para saber de onde é que você tirou isso aí para eu poder até depois verificar essa fonte, tá? Mas não é antagônica não. O próprio leite é rico em proteína e cálcio e você absorve os dois, a proteína do leite e o cálcio, né? Tanto que o whey protein é feito do soro do leite, né? O whey protein, que é o principal suplemento proteico que existe, ela é tirada do soro do leite, né? Então é rica em proteína. Então não tem nenhum antagonismo entre o cálcio e a proteína. Isso, vê a fonte para mim, por favor. Se você quiser, até me manda uma mensagem depois, eu vejo isso daí, porque eu nunca vi isso, tá? Eu não conheço essa informação, para mim não é antagônica, não. Então eu falei um pouquinho sobre os lactobacilos, né? Você tem os lactobacilos, principalmente esse Oxalobacter formigenes. Tem um trabalho até que comparou esse Oxalobacter formigenes com um suplemento tradicional para evitar pedra, que também vou falar dele, que é o citrato potássio magnésio, tá? Esse citrato potássio magnésio eu também recomendo que vocês tomem isso daí para evitar pedra no rim. Porque ele alcaliniza a urina, tá? E evita a formação de cristais e agregação de pedra, tá? Então tem um trabalho mostrando, comparando esse Oxalobacter formigenes com o citrato de potássio e magnésio. Disseram que esse bicarbonato tomado após as refeições impede a absorção de nutrientes. Olha, então você pode tomar o bicarbonato fora dos horários das refeições. Realmente eu não recomendo que você tome bicarbonato com as refeições não, tá? Porque você vai diminuir a absorção mesmo do bicarbonato. Mas você deve tomar ele como água, porque você sabe que vocês não devem tomar muito líquido, né? Na hora das refeições. Então é recomendado que você tome esse bicarbonato dissolvido na água antes das refeições ou depois, não durante. Durante as refeições, inclusive, nem é recomendado que você tome líquido, tá bom?
Então, fizeram esse trabalho comparando o Oxalobacter formigenes com o citrato de potássio e magnésio. Verificaram que ele foi superior ao citrato de potássio e magnésio para evitar a formação de pedras. Tá? Então, é um excelente mecanismo. Eu vou tentar trazer isso para o Brasil. Então, eu falei dos lactobacilos, falei do citrato de potássio e magnésio. Falei também... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de falar de alguma coisa para vocês. Ah, sim, o quebra-pedra, tá? Eu também falei no vídeo sobre o quebra-pedra. O quebra-pedra, eu achei 4 trabalhos diferentes, sendo um experimental. Já vou falar da alcalina também. Tem vários trabalhos experimentais, aliás, um trabalho experimental e vários outros, falando que o chá de quebra-pedra, o quebra-pedra, que é uma planta do Brasil, ela ajuda a evitar a formação de pedra. Então você pode tomar o quebra-pedra na forma de chá, você pode tomar o quebra-pedra na forma de cápsula, tá? Esse trabalho mostrou que in vitro, ou seja, em tubo de ensaio, que o chá de quebra-pedra ela reduziu a cristalização dos cristais de oxalato de cálcio. Um trabalho feito em ratos mostrou que as pedras dos rins ficavam menos duras no rato que era dado para ele o quebra-pedra, tá? E teve 2 trabalhos clínicos, um mostrando uma redução do cálcio urinário em pacientes tomando o quebra-pedra e outro mostrando que pacientes depois que fizeram a implosão, né, eliminaram maior quantidade de fragmentos depois da implosão. Né? Então, o quebra-pedra também é um ótimo recurso, tá? Para você evitar a pedra. Então, alguém me perguntou no Facebook que era melhor, se era o quebra-pedra ou o citrato de potássio. Os dois são ótimos, você pode associar os dois, tá? Só que antes de você pensar em tomar o citrato de potássio ou de tomar o quebra-pedra, você primeiro verifica se você realmente é portador de pedra de oxalato de cálcio, que é a grande maioria, mas pode ter o azar de ser um portador de fosfato de cálcio ou ainda de ser um portador do cálculo de estruvita. Se você tiver esses 2 tipos de cálculo, de fosfato de cálcio ou de estruvita, a estratégia é diferente, você tem que fazer o contrário. Você tem que acidificar a urina, tudo bem? E para acidificar a urina, você pode tomar vitamina C e o cranberry, tá? Então, ficou clara essa história da proteína, pessoal, que apesar de que se vocês forem ler na internet, olhar em vários trabalhos, eles vão falar para você o seguinte, exatamente o que eu falei. A proteína acidifica a urina, isso é verdade, não é mentira, a proteína animal acidifica a urina, e tem uma carga ácida aumentada por causa dos aminoácidos sulfurados, que são os aminoácidos ricos em enxofre, e então eles recomendam que você reduza a proteína animal. Só que eu digo para você o seguinte, tem outras maneiras de você reduzir a carga ácida, sem precisar reduzir a proteína animal. Como é que você faz isso? Comendo muito vegetal, tomando água alcalina e também tomando bastante quantidade de água, em volume, tomando pelo menos 3 litros de água por dia, tá bom? Porque o vegetal no intestino vai atrapalhar a absorção do oxalato, que é bom para quem tem pedra no rim, e a alcalinização com água alcalina vai ajudar bastante você a contrabalançar esse efeito. Não serve não, eu já vou falar sobre infecção urinária, Vanessa. Então vai contrabalançar o efeito dessa carga ácida da proteína, tá? Então, se tomando bastante água alcalina e bastante água em geral, você vai reduzir a carga de oxalato, vai reduzir a carga de cálcio na urina, vai diluir essa urina, ou seja, esses sais todos que estão lá não vão agregar e formar pedra. Então, você vai contrabalançar esse efeito da proteína tomando bastante água alcalina e comendo muito vegetal. Tá claro isso daí, pessoal? Se não entenderam, vocês me perguntam, tá? Agora, em relação à infecção. Infecção é outra história, viu? É Vanessa que perguntou, né, Vanessa, de infecção. Existe uma pedra que chama de estruvita. O que é isso? É uma pedra de fosfato cálcio magnesiano. É uma pedra específica em quem tem infecção urinária de repetição e tem infecção por umas bactérias que produzem uma enzima chamada urease, tá? Essas bactérias que produzem urease, elas formam umas pedras muito grandes no rim. Eles costumam formar umas pedras que chamam de cálculo coraliforme, tá? Chama coraliforme porque essa pedra tem um formato
que parece um coral, ele molda o rim por dentro, parece um coral, tá? Por isso chama coraliforme. Então, essas infecções de repetição, normalmente quem tem, viu, Vanessa, precisa acidificar a urina, é uma outra estratégia, tá? É diferente do que eu estou falando aqui. Porque quando você acidifica a urina, você impede o crescimento de bactérias na urina, tá? Eu mesmo no consultório, quando eu tenho um paciente que tem infecção urinária de repetição, eu passo lactobacilos, tá? Pool de lactobacilos, eu passo cranberry. O cranberry é uma fruta de clima europeu, é uma das berries, é uma daquelas frutinhas vermelhas de clima frio, e ela tem comprovadamente efeitos para prevenir a infecção urinária. Então eu dou cranberry, dou lactobacilo e dou vitamina C também, tá? Isso é uma outra coisa agora que eu lembrei. A vitamina C, você sabe muito bem, depois dos trabalhos do Linus Pauling, o Linus Pauling foi um dos maiores mentes brilhantes do século XX, foi um químico muito brilhante que ganhou um prêmio Nobel. E o Linus Pauling foi o primeiro cara que levantou a bola da vitamina C. Então hoje tem muita gente que toma mega dose de vitamina C para evitar infecções, para evitar câncer, tá? Eu mesmo, numa época da minha vida, tomei muita vitamina C. Muita dose muito altas e não tive pedra nenhuma nos rins. Então, essa história que vitamina C dá pedra no rim, não é bem verdade não, viu? Isso, Vanessa. Vocês têm que tomar pool de lactobacilo mesmo, tá? Isso evita de você formar infecção urinária. Então, a vitamina C, ela aumenta o oxalato do corpo. Só que eu não conheço ninguém tomando mega dose de vitamina C que tenha pedra no rim, tá? Apesar de algumas fontes falarem que a vitamina C aumenta o risco de cálculo urinário. Só que tem alguns trabalhos mostrando que não. Que quem toma vitamina C em altas doses não tem problema de pedra no rim, tá? Então essas informações são contraditórias. Mas eu acho que os trabalhos que falam que a vitamina C não dá pedra no rim são mais corretos, tá? Então, em relação à vitamina D. A vitamina D, como vocês devem saber, é uma vitamina extremamente importante para o organismo, tá? Ela previne doenças autoimunes, ela previne câncer, ela previne osteoporose, que é o osso fraco. Então, a vitamina D é muito importante. E a maioria de nós temos deficiência de vitamina D. Por quê? Porque nós não tomamos sol mais. Nós ficamos presos dentro do carro, dentro do escritório, dentro do prédio. A gente não toma mais sol. Então, devido a isso, a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D. Então, quem tem pedra no rim, eu não recomendo reduzir a vitamina D. Tem alguns médicos que falam para cortar a vitamina D se você tiver pedra no rim. Não faça isso, porque a vitamina D baixa também forma pedra no rim. E se você tiver vitamina D baixa, você vai ter vários outros problemas de saúde. Então, não compensa você cortar a vitamina D. O que você tem que tomar cuidado é com o cálcio que você toma na forma de suplemento, tá? Existem várias fontes aí mostrando que esse cálcio é pouco aproveitado pelo organismo, esse cálcio medicamentoso, tá? Mas a vitamina D, ela é ótima, ela vai te ajudar a tornar os seus ossos duros, os seus ossos resistentes, e vai te dar vários benefícios para a saúde, tá? Eu tenho outra coisa interessante que eu não falei, mas para as pessoas que têm pedra no rim, tem maior chance de ter osteoporose, inclusive com fraturas. Então, osteoporose, que é aquela doença que dá o osso fraco, principalmente em mulheres, ela é um fator de risco para formar pedra no rim. 10 mil, legal, Ana. Eu tomei bastante tempo vitamina D, 5 mil unidades por dia. Não intoxica, viu? Não conheço ninguém que tenha ficado intoxicado, porque se você for ver, o valor de referência acima de 100 de vitamina D no sangue seria tóxico, mas eu nunca vi ninguém chegar a 100. Tá? Já é difícil pra caramba você chegar a 60, que seria o ideal. Então, se tomar 10 mil de vitamina D, você não vai ter problema, tá? Apesar de alguns médicos têm medo de você ficar intoxicado. Isso não acontece na prática. É muito mais fácil você se intoxicar com remédio, com antihipertensivo, né? Com estatina, simvastatina, do que se intoxicar com vitamina D, porque isso daí realmente é uma substância normal do organismo. É diferente dessas outras fármacos, remédios, que são elementos estranhos ao organismo, né? Minha filha começou a tomar neste ano cranberry pool. Teve infecção desde os 2 aninhos até os 9. Tá vendo? Pois é. Você vai ver agora, viu, que vai melhorar.
É lógico que não chega a zerar. Tem alguns pacientes que tomam o lactobacilo e às vezes tem uma infecção, uma aqui outra acolá, tá? Então, ela reduz bastante, vamos dizer que vai reduzir 80% das infecções. Tem paciente meu que tomou lactobacilo que não teve mais infecção. Mas tem alguns pacientes que não, que acaba tendo um episódio ou outro, mas melhora muito a qualidade de vida, porque reduz pela 80% o número de infecções. Não, vai sim, você pode ter fé que vai dar certo, tá? Dá para ela também cranberry e vitamina C, viu, Vanessa? Agora, então, uma coisa que vocês talvez não saibam, quem tem pedra no rim tem mais chance de infarto, tá? Ou seja, quem tem pedra no rim pode infartar. 30% mais chance de infartar. Por quê? Existem algumas evidências que quem tem pedra no rim e quem também tem facilidade para infartar, tem uma alteração no metabolismo do cálcio, tem mais calcificação na parede das artérias, tá? Inclusive tem um trabalho mostrando que pessoas que têm calcificação na carótida têm mais pedra no rim, tá? E vice-versa, tá? Eu estava com 19 no sangue, é baixo, é. Eu também estava com vitamina D meio baixo, estava com 25, viu? Por isso que tomo 10 mil, hoje chego aos 60. Ótimo, 60 é um nível excelente. Se você manter 60, você está muito bem, viu? Pode continuar nisso daí que você está fazendo direitinho. Então, existe uma coisa que o pessoal descobriu, uma coisa meio esquisita que eles não sabem se são nanobactérias ou se são complexos mineraloproteicos, chama nanopartículas calcificantes. Essa coisinha aí que ninguém sabe se é vivo ou se não é vivo, está aumentado em quem tem pedra e também quem tem aterosclerose de carótida. Então estão pesquisando até uma maneira de você tomar uma espécie de antimicrobiano, não se sabe exatamente o que vai dar para isso, para reduzir essa tal dessas nanopartículas calcificantes. É uma informação muito nova também, não tem livro texto ainda, só em artigo. Tá? Outra coisa que eu gostaria de falar, enquanto não vem outra pergunta, é que é muito comum a associação de pressão alta, diabetes, síndrome metabólica, obesidade e pedra. Então, se você está acima do peso, procura perder peso, tá? Como é que é o pool de lactobacilos? A gente chama de pool porque é uma mistura de vários lactobacilos, entendeu? Então, tem o Casei shirota, tem o Rhamnosus, tem várias raças, tem várias espécies de lactobacilos juntas, entendeu? E aí, junto com esses vários lactobacilos, normalmente são 5 a 10 bactérias diferentes, você coloca também o FOS, que é tipo um alimento para bactéria. Tá? Então você junta o FOS, que é um pré-biótico, com os probióticos, que são as bactérias, e nós chamamos isso de pool de lactobacilos. Tá? E elas vão popular o intestino, vão combater as bactérias ruins, porque o seu intestino vai estar cheio de bactérias do bem e elas vão tirar o espaço das bactérias do mal. Tá? Então, e tem várias evidências mostrando também que os lactobacilos também eles ajudam até a melhorar a imunidade do organismo, ou seja, as suas defesas imunológicas ficam melhores com os lactobacilos. O ritmo intestinal melhora. Quem tem prisão de ventre vai perceber que o intestino vai ficar mais... vai funcionar melhor se você tomar lactobacilo. Você percebeu isso quando você deu o lactobacilo para sua filha? Ela está com o intestino melhor? Enfim, depois ela responde. Tá, então é isso aí, tá? O lactobacilo é isso que eu falei, são várias bactérias juntas e que, junto com esse FOS, né, que é um tipo um alimento de bactérias, e isso compõe o que nós chamamos de pool de lactobacilos, tá? Então, se você estiver acima do peso, você tem que fazer aquela dieta. Não tem que fazer, tá, pessoal? Aqui eu falo tem que fazer é um modo de falar, é que ninguém é dono da verdade, tá? Mas assim, o que eu sugiro? Faça uma dieta LCHF ou a paleolítica, é essa que é a alimentação que eu sigo, entendeu? Realmente, é legal, né, Vanessa, que ela não ter tido infecção, né, nesse ano. Então, faça essa dieta a paleolítica, vocês vão comer gorduras saudáveis, vão comer proteína, vão comer muito vegetal, e vocês vão perceber que vocês vão perder peso naturalmente, vocês não vão ficar com fome. Porque essa dieta é uma dieta que não te deixa com fome, você precisa comer menos vezes durante o dia. Porque essa gordura que você vai comer, essa gordura boa, a gordura do abacate,
do azeite do coco, entendeu? Essas gorduras, obrigado Ícaro, obrigado, é uma grande honra ter meu amigo Ícaro aqui, participando da transmissão do Periscope. Quando acabar aqui eu vou participar também da transmissão dele, né? Vou acompanhar a transmissão dele no Facebook. Eu recomendo que todos vocês também estejam lá para acompanhar a excelente palestra que ele vai falar sobre trofologia, que nem eu sabia o que era isso até pouco tempo atrás, que é relação de alimentação e saúde. Ele vai falar para vocês conceitos de nutrição e prevenção de doenças, tá bom? Então, o que eu estava falando? Ah, sim. Se você está acima do peso, além de você seguir essa dieta low carb, high fat, vai comer gorduras saudáveis, vai comer bastante proteína, você vai comer bastante vegetal, você vai fazer também atividade física regular, você vai seguir lá o movimento 11 do Dr. Ícaro, vai seguir todas aquelas 11 orientações dele de qualidade de vida, né? Então, fazer uma atividade física regular e comendo corretamente, você vai emagrecer. E você emagrecendo, você vai prevenir, você vai evitar a formação de pedra nos rins. Aí você não vai precisar ficar preocupado com listinha de oxalato, com listinha de ácido úrico, tá? E essa listinha, gente, eu sou médico, eu sou formado há quase 20 anos. Eu nunca decorei essa lista, entendeu? De alimentos supostamente ricos em oxalato, supostamente ricos em ácido úrico. Tá liberado sim, Ronaldo. Eu estou respondendo já a pergunta sim, viu? Eu fiz um resumo da aula e posso fazer de novo o resumo se vocês quiserem, tá? Porque eu estava falando para um grupo menor de pessoas, agora o Dr. Ícaro me ajudou, trouxe os seus ilustres seguidores aqui para a aula e aí podemos voltar ao assunto do resumo, né? Boa noite, Márcio. Obrigado por ter vindo, tá comparecendo aí. Eu estava falando agora há pouco, pessoal, sobre a associação entre síndrome metabólica, obesidade, pressão alta, diabetes e pedra. Todas essas doenças estão relacionadas, tá? Então, se você emagrecer, se você seguir as orientações lá do Dr. Ícaro no site dele, do Movimento 11, se você comer uma dieta rica em gorduras boas, com pouco carboidrato e muita proteína, você vai emagrecer. Lógico, também seguindo os outros hábitos saudáveis de vida, como a atividade física regular, né, meditação, tomar sol, todas as orientações que o Dr. Ícaro fala com tanta precisão, melhor do que eu, né, no site dele. Você naturalmente vai emagrecer e vai evitar pedra no rim, tá? Você vai evitar, inclusive, de ter essas doenças que eu falei, de aterosclerose nas artérias, tá bom? Então, pessoal, atendendo a pedidos, eu vou fazer de novo o resumo da aula, tá? De novo, vamos falar sobre esse assunto da incidência. Mais ou menos de 10 a 15% das pessoas têm ou já tiveram pedra nos rins. Dessas 10 a 15% das pessoas que têm pedras nos rins, 80% é portadora de oxalato de cálcio, tá? Mais ou menos 10% é portadora de estruvita, 1% de cistina, 5% vai ter pedra de ácido úrico puro e 10% vai ter as pedras de oxalato composto com ácido úrico. A Ana falou alguma coisa de exercício físico, a Ana Paula. Então, realmente, o exercício físico não é o tema dessa apresentação, mas com certeza, uma das orientações que eu dou e todos os médicos atualizados dão, você tem que fazer atividade física regular para poder diminuir o risco de pedra. A atividade física, pessoal, só tem benefício. Só tem benefício, tá? Vai melhorar você de todos os sentidos, inclusive vai evitar de vocês formarem pedra. Então, como é que forma pedra nos rins? Se você toma pouco líquido, pouca água, existem vários sais que estão dissolvidos na sua urina. Alguns desses sais, eles vão agregar na presença de uma urina concentrada e na presença de algumas proteínas que estão na urina. E vai formar pedras, tá bom? E essas pedras são formadas assim, por agregação de sais em urina concentrada, na presença de maus hábitos de vida, que a pessoa que come muito carboidrato, que vai ter uma frutose muito alta no sangue, e vai ter muito ácido úrico também, por causa do processamento dessa frutose no fígado. As pessoas também que ingerem muito sódio, né, o sal de cozinha, porque esse sal de cozinha vai carregar o cálcio para dentro do túbulo renal. Então, esse cálcio dentro do túbulo renal vai agregar com o oxalato e vai formar pedra, tá? E também pessoas que, além de não tomar líquido, comer muito sal,
Existe também a história da proteína animal, que eu já falei aqui agora há instantes atrás, que realmente a proteína animal ela é rica em aminoácidos sulfurados, que são os aminoácidos que têm enxofre. Eles vão aumentar a carga ácida do seu organismo, mas você pode muito bem contrabalançar isso com a água alcalina, tomando bastante água alcalina e também comendo muito vegetais. Tá? Eu não recomendo que vocês reduzam o consumo de proteína animal na alimentação, porque se você fizer isso, você vai estar causando uma fraqueza muscular no futuro. Você pode ter uma sarcopenia, ter uma atrofia muscular. Por isso que eu dou uma alternativa para você não ter que reduzir a proteína animal, que é comer muito vegetal, que é um pré-requisito da dieta LCHF, principalmente vegetais crucíferos, e também tomar bastante água e também água alcalina. E essa alimentação, você não vai absorver muito oxalato no intestino, você vai ter níveis adequados de cálcio no organismo, porque você não deve reduzir o cálcio na alimentação para quem tem pedra do rim, tem que ter um cálcio adequado. E você também, essa questão do ácido úrico, é muito mais importante você reduzir o carboidrato, principalmente a frutose, do que você reduzir necessariamente aqueles alimentos que são ricos em ácido úrico. Porque vários desses alimentos que são ricos em ácido úrico, da listinha tradicional, deixa eu responder essa pergunta. A vitamina K2 ajudaria nessa parte do cálcio? K2 e cálcio? Eu desconheço essa relação entre a vitamina K e o cálcio, viu? Talvez o Ícaro saiba alguma coisa. Ícaro, você está aí, né? Você sabe alguma relação entre a vitamina K e cálcio? Não estou recordando aqui dessa relação, tá? Se o Ícaro souber, ele vai responder para vocês. Tá, pessoal, vou parar um pouquinho a apresentação. E não vou nem que eu vou parar a apresentação, vou parar a exposição, tá? Vou responder mais as dúvidas agora, tá? Se vocês quiserem que eu continue dando o resumo, mas eu vou parar de fazer o resumo, porque eu estou perdendo algumas perguntas. Ah, sim, a Ana está lembrando aqui que a vitamina K evita que o cálcio vá para a parede vascular, tá? Evitando a aterosclerose. Então, isso é um mecanismo que é diferente da formação de pedra no rim, tá? Porque, assim, como eu falei, existe uma relação entre pedra no rim e a calcificação na parede dos vasos. Tem trabalho mostrando que é mais comum a calcificação na parede dos vasos em quem tem pedra nos rins. Eu não sabia dessa história que a Ana está falando agora, que a vitamina K diminui a aterosclerose. Mas em relação ao rim, a vitamina K não tem nenhum efeito de prevenir pedra no rim, não, tá? Obrigado, viu? A K2 vai ajudar o cálcio a se fixar no osso, também com vitamina. Obrigado pela informação, tá bom? Então, uma dica de alimentação para quem quer perder peso, tá? A dica que eu já falei agora há pouco, a dieta rica em gorduras saudáveis e baixo em carboidrato, tá? Então, a dieta LCHF. Essa dieta que também pode ser a paleolítica, que é muito parecida. Também a dieta do Mediterrâneo. É uma dieta também muito parecida com a LCHF, com a paleolítica. São dietas que têm alto teor de gorduras saudáveis, que é a gordura do coco, a gordura do abacate e a do azeite, e que tem pouca quantidade de carboidrato. O leite sem lactose tem menos cálcio. Não sei te dizer, viu, Ana, se o leite sem lactose tem menos cálcio. Eu acredito que tem a mesma quantidade de cálcio. Então, o citrato de potássio, você deve usar ele, para quem tem pedra no rim de oxalato de cálcio, deve usar o citrato de potássio para evitar a formação de pedra, tá? A cor da urina é importante sim, viu? Porque se você tomar muito líquido, a sua urina vai ficar mais clara. O melhor indicador para você saber se está tomando líquido o suficiente é a cor da urina. Você tem que tomar... não, o ovo já foi provado que a história do ovo aumentar o colesterol não é bem verdade, tá? Então você não faz mal se comer ovo cozido, não. Eu mesmo como uns 3, 4 ovos cozidos de manhã cedo. Não faz mal o ovo cozido, tá? Então, que eu estava falando, assim, da cor da urina. A urina tem que estar bem clarinha, um amarelo palha, para você saber se está tomando líquido suficiente, tá? Como o doutor Ícaro fala, tome um copo de água por hora. Tome pelo menos 3 litros de água por dia. Você tem que fazer 2,5 litros de xixi por dia. Aí que você vai estar com a urina diluída o suficiente, tá? Não, lógico, Ronaldo, tem limite para tudo, tá? Como o Ícaro já falou numa apresentação, você não vai tomar também 6 litros de líquido por dia. Você vai ter intoxicação hídrica. Nada na natureza em excesso é bom.
Existe limite, tá? É óbvio que você viu que sua urina está clara, você para de tomar líquido. Com quanto tempo é bom o cranberry e o poo? Você está falando de infecção urinária, né, Vanessa? Então, eu passo para meus pacientes 6 meses, tá? Tanto o cranberry quanto o pool de lactobacilos, para evitar infecção urinária. Isso é outro assunto, tá, pessoal? É porque a Vanessa estava trocando uma ideia comigo sobre infecção urinária. Ah, sim, bebidas alcoólicas, né? Olha, Ana, realmente quem bebe bastante álcool tem aumento de ácido úrico no sangue, tá? Isso é uma fonte conhecida de ácido úrico, principalmente cerveja, tá? Que tem carboidrato e tem álcool. Então eu não recomendo realmente que vocês bebam bebida alcoólica. Se forem tomar, tomem com bastante moderação e prefiro o vinho, tá? Que é rico em resveratrol, rico em substâncias boas para você, para o coração, tá bom? Mais pergunta, pessoal? O que vocês preferem que eu faça? Responda a pergunta ou continue a falar sobre a dieta? Daqui a pouco eu também vou encerrar, porque daqui a pouco vai começar a aula do Ícaro, também que eu quero assistir a aula do Ícaro. É ruim substituir. É ruim você substituir por suco, sim, Ronaldo, porque o suco de fruta, se você toma muito suco de fruta, ele é rico em frutose. A frutose ela é processada no fígado e produz muito ácido úrico. Eu não recomendo que você tome muito suco de fruta. Pode tomar junto com fibras, que é aí que a digestão vai ser mais adequada, mas não tome muito suco de fruta isolado, tá? Porque você vai aumentar a frutose do seu corpo e vai aumentar o ácido úrico. Tem um ponto de interrogação aí que eu não sei o que. Tá, meu marido tem dores na bexiga de vez em quando. Essas dores tem que ser investigada, viu, Vanessa, no consultório. Não tem como eu te falar que essas dores é por causa de pedra na bexiga, ou pedra no rim, ou se é uma infecção. Isso só dá para saber consultando ele, infelizmente, tá? Mas é possível que pedra na bexiga provoque dor, sim, tá? Mas eu não vou dizer que é o caso dele porque ele não foi avaliado, tá bom? Olha, pessoal, logo mais, daqui a 5 minutos, pode ser próximo também, a Ana lembrou bem disso daí. Daqui a 5 minutos começa a apresentação do Ícaro no site dele, tá? No arroba Dr. Ícaro Alves. O suco de uva integral eu gosto muito, viu? Eu até tomo aqui em casa. Tem que tomar cuidado, tudo na vida é questão de quantidade. Se você toma muito suco de uva, você vai também estar tomando muito açúcar, então tem que tomar com moderação, tá? E tomar junto com fibras, tá? Para você poder ter uma absorção mais lenta. O Yakult 40 faz bem sim, faz bem sim. O Yakult 40, ele é o. Moderação é a palavra-chave. O Yakult 40 é rico naqueles lactobacilos casei shirota. Eu recomendo que vocês tomem se vocês tiverem problema de infecção urinária. Então, o que mais, pessoal? Vou dar mais uns 2, 3 minutinhos e vou encerrar. Até para vocês poderem participarem da palestra do Ícaro, tá bom? Mais perguntas? Obrigado, Ícaro. O Ícaro é bacana, né? Eu não quero atrapalhar ele, mas ele tá tranquilo lá. O que vai ter próxima semana? Não entendi, Ana. Beleza, obrigado, Ícaro. Ah, próxima semana? Então, eu vou falar, eu tô pensando no próximo assunto do meu Periscope, tá? Eu tô achando que eu vou falar. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo. Eu acho que semana que vem eu vou falar sobre ejaculação precoce e medida de exercício para evitar a ejaculação precoce. Você acha que é um assunto interessante para vocês? Se não, eu mudo o assunto. Quem acha que eu devo falar sobre ejaculação precoce, me fala aí que se quer que eu fale sobre esse assunto ou pode propor outros assuntos também, viu? Vamos fazer uma votação aqui da próxima apresentação que vocês querem que eu fale. Ah, legal, Ícaro. Obrigado aí pela fonte aí do Life Extension aí. Melasma. Melasma não é bem minha praia, viu? Não é. A reposição de testosterona é um bom assunto. Menopausa posso falar também, tá? O Ícaro está recomendando vocês olharem no Life Extension sobre K2, vitamina K2. A testosterona é excelente artifício, inclusive, para creatina. Sim, se você toma creatina para fazer atividade física, você tem que tomar mais água ainda, tá? E toma pelo menos assim 1 litro de água alcalina por dia. Toma de 3 a 3,5 litros de água se você faz atividade física e se você tomar creatina, tá bom?
tomar cuidado com a creatina, tá? Se você tomar uma dose muito alta de creatina, você pode dar dano renal, tá? É uma boa pergunta, Ronaldo. Se a vitamina K2 consegue tirar o cálcio da parede vascular? Eu não vou saber responder essa pergunta, mas o Ícaro vai saber falar para vocês. A vitamina D3 é a forma ativada da vitamina D, tá? A vitamina D3 ela é fundamental para a saúde do organismo. Por quê? Porque a vitamina D é o nosso hormônio mais ativo no organismo, mais abundante no organismo. Ela vai prevenir doenças autoimunes como esclerose múltipla, ela vai prevenir a osteoporose, que é o osso fraco na mulher menopausada, ela vai prevenir, tá, câncer, tá comprovado que a vitamina D previne câncer. E a vitamina D também, então a vitamina só tem benefício, pessoal. A vitamina D é o hormônio mais abundante do organismo e não tem problema vocês tomarem a vitamina D. A vitamina D não vai aumentar o risco de vocês fumarem pedra. Isso daí é uma informação que não procede, tá? Existem trabalhos mostrando o contrário, que a vitamina D baixa é que vai dar pedra no rim. Mais alguma pergunta, pessoal? Beleza, Ícaro? Tá saindo agora para preparar a aula. Eu vou dar mais uns 5 minutos para responder mais dúvidas. Olha, 50 mil, mas em quanto tempo, Marilu? Você está falando por dia ou por semana? Água alcalina, você pode comprar água alcalina, em algumas lojas já vende água alcalina com pH 10, tá? Ou você pode pôr bicarbonato na água também ou colocar limão, é outra alternativa. Olha, Ronaldo, eu vou passar isso no Facebook depois com calma para você. Eu sei onde compra em Santo André, tá? Mas agora no Brasil inteiro eu não vou saber te responder. Mas depois eu te passo no Facebook, tá bom? Alimentos que tem que ser evitados para prevenir pedra, tá? Então você vai evitar o sódio, o sal. Então o que é alimento que é rico em sal? Sal de cozinha refinado. Você tem que evitar. Você tem que evitar o refrigerante, que é rico em frutose, que vira ácido úrico no sangue. Tangue é péssimo, viu, Souza? É uma porcaria. Limão é ótimo, tá? Todo dia, tá, o Ana? Então evitar o sal. Você vai evitar. Se você tiver hiperoxalúria recomendada, você vai ter que reduzir alguns alimentos que são ricos em oxalato, tá? Mas eu não recomendo isso para a maioria das pessoas. Então, se você comer bastante cálcio, se você comer proteína em quantidade adequada, você não precisa reduzir essas fontes de oxalato na alimentação. É basicamente você cortar o sal e cortar carboidrato. Carboidrato, principalmente alimento industrializado, refrigerante, suco de caixinha, que é uma porcaria também, tá bom? É uma ótima, Ronaldo. O sal de Himalaia, eu sou fã dele, tá? Eu tenho aqui em casa. Em casa eu uso o sal do Himalaia. Eu recomendo. Eu só não tenho, assim, trabalhos para mostrar sobre o sal de Himalaia. A única pedra que dissolve mesmo é Vanguase, né? De verdade, viu, Vanguase? É a pedra de ácido úrico puro. Infelizmente, só são 5% das pessoas que têm ácido úrico puro na urina. Perdão, de cálculo de ácido úrico. Então, esse pessoal que tem cálculo de ácido úrico puro pode tomar o citrato de potássio, que consegue dissolver a pedra. Tá? Os outros tipos de pedra, de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, estruvita e cistina, não dissolvem. Infelizmente, eles não dissolvem. Você pode tomar até os alcalinizantes para ajudar a diminuir a taxa de crescimento dessa pedra e você poder expelir essa pedra pela urina, mas elas não vão dissolver. Tá? Só a pedra de ácido úrico puro que dissolve. Cerveja não faz bem, Souza, porque ela é rica em carboidrato e tem o álcool também na cerveja que vai te atrapalhar a sua saúde. Só que existem trabalhos mostrando que aumenta a eliminação de pedra com cerveja, mas ela não vai ser uma boa para você em termos gerais. Eu perdi a última pergunta agora, falou alguma coisa de ácido úrico e alcalino. Você pode repetir a pergunta, por favor? Vinho faz bem? Faz bem, lógico que com moderação. Não vai encher a cara com vinho também não, que não vai dar certo, né? 1-2 taças de vinho tinto por dia. Olha, parabéns por ter parado a estatina. O próprio Ícaro fala muitas coisas que a estatina não faz bem para você. O colesterol é hábito saudável de vida. Você tem que reduzir o consumo de carboidrato, fazer atividade física regular e tomar o hexanicotinato de inositol, tá? Para reduzir
o seu colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, tá bom? Mais alguma pergunta? Teve uma pergunta que eu perdi. Tá, tem um exame. Você pode fazer uma gasometria venosa. A gasometria venosa vai dizer se você está com um sangue mais ácido ou se está com sangue mais alcalino. A Depura é boa, tá? A D3 Depura, eu gosto da Depura. Eu gosto mais de manipular, mas a Depura não é ruim, não. O suco de couve, eu já li alguma coisa falando que esses sucos de folhas não eram uma boa por causa do oxalato, tá? Mas se você tomar esses sucos verdes, eu recomendo que você tome. Se você tiver outros hábitos de vida saudável, vale a pena você tomar também. De nada. Também concordo, Ana. Eu acho melhor a D3 manipulada, mas a Depura não é ruim, não, tá? Deixa eu ver que horas são aqui. Tá, eu vou ficar mais 5 minutos com vocês aqui, tá? Depois a gente vai sair. Eu vou colocar depois a lista de alimentos na internet, sim, Ana. Tá, obrigado. Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio é outro recurso que você pode usar. Eu prefiro o citrato de potássio e magnésio, tá? O cloreto de magnésio é mais indicado para quem tem problema de pressão alta. Então, para pedra no rim, é mais recomendado o citrato de potássio e magnésio. O que mais, pessoal? Perdi alguma pergunta? Tem alguma pergunta que apareceu aqui? Gasometria pode se pedir com. Pode sim, porque a gasometria venosa é o mesmo sangue que colhe pro. O tubo é separado, mas é o mesmo sangue que colhe para hemograma. Você pode colher um tubinho para hemograma e outro tubinho para gasometria venosa, tá bom? Essa gasometria venosa também é bom para ver se você tem acidose tubular renal. Rápido o colesterol? Tá, vou falar devagar então. Tá, vou falar primeiro do. Então, quando você tem um colesterol alto, você deve fazer o quê? Atividade física regular, baixo colesterol. Tem que cortar carboidrato. Carboidrato aumenta o colesterol no sangue de uma maneira indireta, mas aumenta. E você pode tomar a vitamina B3 no flush. Vou repetir: B de bola 3 no flush, que é o hexanicotinato de inositol, tá bom? Mas você não deve tomar esse suplemento sem primeiro melhorar os hábitos de vida, como o Ícaro fala de uma maneira muito precisa, tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? A gota é uma doença, bem lembrado sobre a gota. Obrigado por me lembrar da gota. A gota é uma doença em que o ácido úrico acumula nas juntas, tá? Então, quem tem gota tem que tomar o citrato de potássio ou o citrato de potássio e magnésio e tem que tomar também o halopurinol para baixar o ácido úrico do sangue, tá? Mas se você tiver bons hábitos de vida e reduzir carboidratos, pode até abandonar o halopurinol e seguir só com a alimentação natural, tá bom? Tá? Eu vou responder mais umas 2 perguntas e vou encerrar, tá? Para poder até você poder ver a apresentação do Ícaro. Hérnia de hiato possível curar sem cirurgia? Então, hérnia de hiato não é o tema dessa aula de hoje, tá? Mas eu vou falar um pouco sobre hérnia de hiato. A hérnia de hiato é quando o esôfago, a parte final do esôfago, ela está um pouco fora de lugar. Tem a hérnia de deslizamento, que é um tipo de hérnia, e tem um outro tipo de hérnia, que é a hérnia paraesofágica. Essas 2 hérnias esofágicas, normalmente a correção é cirúrgica. Mas se você tiver bons hábitos de vida, os casos leves, você pode evitar de operar. O que é hábito saudável de vida? É você evitar os alimentos junk foods, comida de lanchonete. Já falo sobre a leptina, só um minutinho, tá? Então, você evitar comida de lanchonete, evitar pimenta, temperos muito. Evitar temperos, tá? Evitar o álcool. E você comer refeições leves, então você vai evitar dessa hérnia progredir e pode até evitar uma cirurgia. Também evitar carne vermelha, menos, mas assim, alimento industrializado é pior que carne vermelha, tá bom? A leptina é um hormônio e a grelina são hormônios da saciedade, tá? Relacionados ao metabolismo do organismo e à fome, né? Então, qual foi a pergunta sobre a leptina mesmo? Que se a leptina era boa ou ruim? Repete, por favor, a pergunta. Ah, você curou da hérnia, bacana, bom saber disso daí. Mas você operou ou não? Tá bom, pessoal, acho que eu vou encerrar agora. Você poderia dar o que você prefere que eu fale da próxima? Não, eu sou médico, eu sou urologista, não sou nem nutricionista nem nutrólogo. Eu estudo sobre assuntos de nutrição, mas eu não sou nutrólogo nem nutricionista.
Não, a cirurgia, quando ela é bem feita, ela cura a hérnia sim, viu? Tá? Mas se você emagrecer e tiver bons hábitos de vida, com certeza vai ser muito melhor para você. Entendeu? Tá, então, pessoal, eu vou encerrar o assunto aqui, encerrar a transmissão. Se vocês quiserem ir na minha página depois, boa noite. Vocês podem deixar lá sugestões de temas para a próxima apresentação. Estou pensando em ejaculação precoce, tá? Exercícios para melhorar a ejaculação precoce e também de reposição hormonal masculina ou feminina, tá? Se vocês tiverem outro tema para me propor, coloquem lá no meu site ou no facebook.com/, urologia descomplicada, tá bom? Coloque lá sugestões de assuntos para eu poder falar para vocês na próxima semana, tá bom? Obrigado, boa noite, Vanessa. Eu vi uns pontos de interrogação aí. O que é esse ponto de interrogação? Qual que é a dúvida? De nada, viu? Obrigado a você por ter assistido. Boa noite para vocês, boa noite. A minha página no Facebook é facebook.com/urologia descomplicada, tá bom? Esse vídeo agora, acho que eu vou subir ele para o Facebook depois, tá bom? Boa noite para todos. Agora eu vou encerrar, tá? O óxido nítrico ajudaria a expelir pequenos cálculos na uretra? Não, para expelir cálculo que está na uretra você usa alfa-bloqueador, tá? Tanzolosina ou doxazosina, tá? Não óxido nítrico, tá bom? Então, pessoal, obrigado por ter assistido, uma boa noite, fique com Deus também, viu, Ana? Eu vou encerrar aqui que eu também quero assistir a aula do Ícaro, tá? Um abraço para vocês, um grande beijo, tá bom? Tchau, tchau.